Na sequência, vamos engatar agora, gente, entrevista espetacular, aguardada, negociada durante meses com outro médico, só que ele também foi ministro da Saúde, deputado federal pelo DEM, um dos primeiros políticos a se colocar como presidenciável agora para 2022. Vamos conversar agora com Luiz Henrique Mandetta. Tudo bem, senhor Mandetta? O senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo bem, meus amigos da Rádio Energia, da minha amada São Paulo. Senhor Mandetta, obrigado por aceitar o convite. Vamos começar aí rapidinho, que a gente sabe que você tem um tempo aí bastante apertado. Não, estou tranquilo. Foi lançado ontem aí um manifesto pela Consciência Democrática, um nome bonito de uma carta aberta, assinado por 6 potenciais candidatos à presidência para 2022. O Ciro Gomes, o Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luciano Huck e o senhor. Eu queria que o senhor explicasse do que trata esse manifesto, de quem foi a iniciativa desse manifesto e por que não tem nenhum representante do PT assinando ali. Vamos lá, essa semana, a última semana de março, ela foi marcada por um ato simbólico por parte do presidente que deixou a sociedade brasileira toda prendendo fôlego. Afinal de contas, o que significa uma exoneração do ministro da Defesa, seguida da exoneração dos 3 ministros das Forças Armadas, que vinham fazendo um trabalho institucional, que já tinham colocado no tom certo qual é o limite das Forças Armadas, eles muito ciosos do seu papel institucional, e, de repente, no dia 31 de março, o presidente dá posse para um novo ministro da Defesa e nomeia 3 novos comandantes de forças, e parte para uma coisa de elogio ou celebração de 31 de março. Quer dizer, a carga, o simbolismo dessa semana foi muito duro para todas aquelas pessoas que passaram por uma luta de redemocratização do país. Isso posto, a gente vê a reação da sociedade. A sociedade começa a reagir, mas como nessas crises todas desses anos, a sociedade muito fatiada, muito sem condição de reagir em bloco. Anos atrás, na época da normalidade, você teria a ABI, a OAB, você teria a sociedade civil, você daria o tempo de maturação, faria uma nota com assinatura dos notáveis e etc. Agora não, isso tudo acontece em tempo real. Então, o que eu fiz foi uma tentativa de pegar uma parte dessas pessoas que têm estado dentro dessas conversas de alternativa a esses 2 extremos, do PT e do Bolsonaro, dessa esquerda, dessa extrema-direita, que, ao nosso ver, contribui muito com essa briga desde o início do século XX, que eles vêm com essa cantilena, e colocar essa parte da sociedade para assinar. Como os partidos políticos também são muito lentos para expressar isso, teria que ser uma coisa individual. Então, se há alguma coisa que nos une nesse momento, e é uma coisa que foi feita de quinta para sexta, porque essa crise nasceu na quinta para sexta, a gente demonstrou uma capacidade de entender que alguns pontos nos unem, mas para você ter depois outras conversas para unir, você tem que partir da condicionante número 1, que é existir democracia, senão não existem mais nada. Então, foi nesse sentido, todos entenderam e todos se dispuseram a assinar o manifesto, porque essa semana foi uma semana que a democracia foi tensionada, o bastidor foi extremamente tenso, teve outros sinais, teve uma discussão sobre estado de sítio na semana anterior, teve a proposta do líder do governo de colocar um estado de guerra para que o presidente fosse plenipotenciário, há uma tentativa do presidente de ser o comandante das polícias militares para retirá-la do comando dos governadores. Enfim, o país precisava, naquele momento, e era o que a gente podia fazer para que essa resistência democrática, que é ampla, ela pertence a toda a sociedade, mas aquele grupo de pessoas se viu à vontade para assinar o mesmo documento. O PT não estava lá porque aquelas pessoas que estão ali, pelo menos elas já sinalizaram
que elas não são donas de uma verdade absoluta, que elas não são donas de versões de democracia. Elas estão todas abertas para o diálogo, porque o país só vai sair dessa crise que eles nos meteram, os dois lados, através de muito diálogo, de muita democracia. Então, quando você não tem proposta de diálogo, monólogos não existem. Pergunta agora do jornalista Cláudio Tognoli. Doutor Mandetta, o senhor várias vezes explicou que todo dia, ou quase todo dia, você dava uma aula de ciência para o presidente Bolsonaro, mostrando o que era a pandemia. O senhor chegou a falar que às vezes o senhor se postava como até estivesse conversando com uma criança. Apesar de todo o teu conta-gotas, ele continuou sendo um negacionista. Por que ele continuou sendo um negacionista, tendo do lado dele uma pessoa como o senhor por tanto tempo? Porque ele é uma pessoa de raciocínio político raso e perverso. Então, ali naquele momento, nós não estávamos falando de política, nós não estávamos falando de eleições, a gente estava falando de vida. Os estudos todos levam para esses números. Eu expliquei para ele de uma maneira bem didática: o vírus é um bichinho que ele voa, pega na sua mão, você passa no nariz, tal. Faltei desenhar, assim, vamos fazer um desenho aqui. Mas também avisei com letras garrafais: se for no caminho que o senhor está querendo ir, esse ano nós vamos ter 180 mil mortos. O senhor está preparado para ver caminhão frigorífico na porta de hospital para levar, e colapso de funerária e gente sendo enterrada com trator? Quer dizer, desde a fase mais de candura até a fase da verdade mais dura. Ele, na hora que você explica, ele concorda: tá bom, não vou mais fazer isso. Aí ele tem, eu acho que, uma assessoria paralela, que é perversa, que as nomenclaturas são várias: gabinete do ódio, negacionistas, terraplanistas e etc., que criam um enredo, e ele colocou um falso dilema e falou: bom, se essa crise é assim, eu vou me posicionar como aquele que vai atrás de uma parte dessa crise, e criou essa narrativa maluca de falar que entre economia e saúde ele fica com a economia, porque isso daí tem apelo para o pessoal. E jamais a saúde entende como uma solução única. Ela tem que andar com economia, ela tem que andar com social, ela tem que evitar. Se a gente tivesse um comportamento em bloco, unidos, lavando a mão, usando a máscara e guardando distância, a gente não estaria falando de lockdown. Se a gente tivesse, se o governo tivesse uma pessoa competente e não fosse louco, ele teria comprado as vacinas em julho, agosto, quando foram oferecidas para o Brasil. Quando os laboratórios queriam vender para cá, não porque o laboratório é bonzinho, mas é que se ele estreia no Brasil, que é conhecido mundialmente como o melhor sistema de vacinas do mundo, ele iria estrear com a vacina dele no Maracanã das vacinas, que é o Brasil, e ele mostraria eficácia muito rápido, porque a nossa rede tem uma capacidade de entregar a vacina muito rápido. Mas eles embarcaram, eles ficam olhando a internet, eles acham que aquela espuma de internet é o Deus deles, eles rezam para aquilo todo dia e vão criando versões e algoritmos, e acham que qualquer coisa é só eles apertarem os robôs, que os robôs tornam as suas mentiras realidade. É uma espécie de Goebbels informatizado. Boa tarde, ministro Mandetta. Fico muito feliz de tê-lo aqui, porque eu gostaria de ter uma resposta sobre as influências políticas em cima da pasta do Ministério da Saúde. O ministro que acabou de sair, ele falou que ele sai muito em conta por causa das influências políticas. Isso, o senhor pode explicar para os nossos ouvintes o que são essas influências políticas, se de fato elas existem, e se, enquanto ministro, o senhor sofria a influência para algum tipo de beneficiamento a um grupo ou outro? Eu achei isso muito desleal da parte dele. É igual você falar: eu acho a imprensa muito suspeita. Não, peraí, qual é o jornalista que é suspeito? Quem que é? O que aconteceu aqui dentro? Ele é o primeiro não ministro da Saúde do Brasil. Ele entrou lá e ele falou várias vezes: eu não estou aqui, eu estou cumprindo uma missão. Que missão que era essa? Qual era a missão que foi dada para ele? A missão de não mandar ninguém lavar as mãos, a missão de não mandar ninguém não aglomerar, a missão de não comprar as vacinas, a visão de esconder os números e forçar a sociedade a ter um consórcio de imprensa para ter os números.
Eu nunca vi esse ministro falar uma palavra para os médicos, para os enfermeiros, para as pessoas que estão lá. O Brasil é o país que mais perdeu, que mais morreu médico e enfermeiro em todo o mundo. Então, ele falar que está saindo do ministério, é um ministério que ele nem entrou e nem executou esse período. Ele entrou ali com outra missão. Qual é a missão? Ele é que tem que explicar. E depois, quando ele fala influências políticas, ora, se você está em Brasília, se você está dentro de um governo, se você não receber as pessoas, agora, ele cedeu às interferências, teve alguma coisa, ele tem por obrigação, até da farda que ele veste, que ele é da ativa, ele está armado, ele tem a obrigação de dizer, eu recebia a todos, deputados, senadores, acho legítimos que eles queiram levar recursos para suas bases, que querem terminar lá, sei lá, o posto de saúde, o hospital, eles são pagos para isso também. Mas isso nunca me incomodou, porque eu entendo que aquilo é parte da função dele. Eu não tenho problema nenhum também de receber a empresa farmacêutica A ou B que quer explanar a sua situação, aberto, filmado, com pessoas dentro da sala, o senhor pode dizer, porque eles são parte desse setor enorme chamado saúde. Quando ele colocou naqueles termos, eu não recebi ninguém, eu não recebo uma empresa, eu não falo com ninguém, e os deputados e senadores que vieram aqui, é muito parecido com o que esse Ernesto Araújo fez no Relações Exteriores. Eu estou saindo porque eu não cedi às pressões. Ainda insinuou que foi a senadora Cátia Abreu que o seduziu com uma fala durante um jantar. Aquele outro Weintraub, eu não estou saindo porque eu resisti às coisas aqui dentro. Parece que é uma espécie de mantra isso daí. Parece que é um roteiro que eles fazem dessa maneira. O fato é que essa intervenção militar burra que foi feita, o Bolsonaro, quando ele não comanda o setor, quando ele quer interferir, e o técnico no local fala, opa, aqui não dá, porque senão vai causar problema. Então, o primeiro ministério que ele interferiu, eu não ia abrir mão dos meus valores de médico, humanista, de cidadão, eu ia avisar a população, então ele interfere. E a gente, na interferência que ele faz, ele coloca alguém submisso totalmente a ele, que foi no caso o general, e a gente colhe essas 330 mil óbitos em progressão, porque isso vai longe, porque continuam errando. Aí ele interfere lá, era o Moro, que era o juiz, eu quero que protege meu filho, o caso da rachadinha, eu quero a Polícia Federal, o Moro não cede, sai, coloca alguém lá e a gente colhe obstrução de justiça. E nessa troca de ministros militares e nomeação de novos militares, que ele está dizendo que está trocando porque eles não o obedeciam no que ele queria. Que missão? O que nós vamos colher? Será que é ditadura, golpe? Então, eu vi esse general, eu já servi o quartel como médico. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Eu ainda tenho mais uma pergunta que... Ainda mais ortopedista, eles requisitam mesmo. Eu fui servir, fiquei lá um ano obrigatório, serviço militar obrigatório, como médico. E a gente participa daquelas reuniões, da lógica, e eu sempre tive o Exército como uma instituição muito correta. Eles optaram pela ciência, eles criaram o IME, o ITA, eles fazem cursos. Eu não sei como é o nível de todo mundo, afinal de contas eu estava lá como médico e aquele período de um ano de serviço militar obrigatório. Mas, e desses ministros todos, também sempre tive. O ministro Fernando sempre foi uma pessoa muito correta, muito educada e muito ciente do que ele podia fazer. Acho que esse usar a credibilidade do Exército, o Bolsonaro quer emprestar para ele toda hora, meu Exército, não existe meu Exército Bolsonaro, existe o Exército Brasileiro, de Caxias, lá pelo menos é assim que a gente aprende a serviço da integridade da nação. Agora ele chama um médico para ser o ministro, ele tentou uma médica, ele queria o quê? A credibilidade da medicina. Falou, olha, agora o ministro é médico, a culpa não é mais minha, não sou eu que estou colocando, eu estou botando esse cara aqui. Então é uma coisa sempre muito dúbia, e eu achei muito, muito feio a saída do general. Acho que ele colocou em suspeição assim, o ministério, os funcionários. Tem gente lá com 20, 30 anos. Minha equipe era praticamente toda de funcionários públicos concursados. Doutor, o senhor me deixa muito triste, porque eu queria saber quem foram as pessoas que pressionaram o ministro para a gente dar uma placa, né? Porque se ele saiu por pressão, vamos aclamar esse povo.
Então, assim, próxima vez que o senhor souber quem está pressionando, vamos agradecer esse pessoal aí. Eu vejo assim, tem que saber, pressão no quê? Era pressão para trabalhar e ele não ia trabalhar? Nós temos que agradecer. Agora, ele coloca como pressão ilegítima e ele tem obrigação, até porque ele jurou a Constituição, ele tem obrigação de ir a um cartório e colocar, fui pressionado por fulano, Beltrano, Ciclano, me pediu isso. Às vezes ele colabora bastante, por isso que eu acho que tem que ter uma CPI, sabe? Acho que uma CPI dessa pandemia seria tão bom. Tudo bem? Oi, tudo Eu ótimo. quero saber o seguinte, eu já vou chegar chutando a porta. Teremos você candidato em 2022, seja lá com quem for, porque nós discutimos o tempo inteiro a tal da terceira via, né, no sentido de despolarizar bolsonarismo e lulismo, e o seu nome é sempre muito cotado. Eu suponho que o senhor vai fazer agora, assim, uma enrolaçãozinha, dizer que não sabe e tudo mais, mas eu sei que o senhor sabe, sim, que é muito bem cotado. E aí, dê uma resposta, assim, mais firme para a gente, por favor. Por isso que eu gosto de mulher quando me pergunta, porque é papo reto, sabe? É papo reto. Olha, o que eu posso lhe dizer? É impossível dizer isso, porque isso só vai acontecer, e isso só aconteceu até agora de ter uma possibilidade, porque eu cheguei e disse assim, olha, ninguém põe os seus nomes como candidatura irreversível. Sou candidato em qualquer situação. Porque estavam todos repetindo aquela velha fórmula, né? Eu estou aqui, sou candidato. Então, primeiro admitir, estou aqui para colaborar, para ajudar, para não ter fragmentação, para não sair 4, 5 candidatos, porque daí não vai a lugar nenhum, fui eu e fui pedindo para os outros, para a maioria das pessoas. Por exemplo, os que assinaram ontem aquele nosso primeiro manifesto de apoio à democracia, por tudo aquilo que eu expliquei, porque são pessoas que, de alguma maneira, sinalizaram, olha, o Ciro falou, a esquerda, o Brasil não cabe na esquerda, tem que dialogar. O Amoedo falou, olha, eu considero que o diálogo e sentar numa mesa para construir. O PSDB falou, olha, eu não preciso necessariamente ser a cabeça de chapa, eu posso ajudar desde que haja um nome de consenso, e o DEM também. Agora, essa primeira assinatura, eu falo assim, ela é igual uma linhazinha de pescar lambari ainda. E tem pessoas que falam assim, mas dá para tirar um tubarão com ela? A probabilidade de você dar um tranco e ela arrebentar é muito alta. Eu trabalho mais com o sonho, porque eu acho que o sonho une. E esse projeto de primeira via, eu não chamo ele de terceira, não, eu acho que ele é primeira, porque as outras é que estão em último lugar. Essa primeira via, que é do homem sensato, uma pessoa que consiga discutir, sabendo que vai morar no Brasil tanto o radical de esquerda quanto o radical de extrema-direita, que estão colocados aí, e quem quer que seja vai ter que administrar, entendendo que os dois existem, não impondo agendas como os dois colocam, vai ter que ter uma capacidade muito grande de diálogo, e eu estou apostando muito no diálogo. Agora não podemos chegar agora e tensionar, então o melhor é esse. Cada um torce hoje, tem uma sensação de que esse poderia ser melhor ou pior. A única coisa que eu quero, e eu afirmo para você com certeza, é que seja lá o nome que tiver, se for o meu, eu vou fazer com o máximo, além do máximo, o impossível para poder chegar essa mensagem lá na ponta. Mas se for um outro que reúna as condições e for verdadeiro, eu vou fazer campanha, eu vou entregar santinho aí no Vale do Anhangabaú, eu vou estar junto, porque eu acho que mais do que nunca a gente vai ter que se envolver diretamente com o destino do Brasil, e eu acho essa eleição a mais importante de todas as que eu vivi até agora, desde a primeira que eu participei, que eu acho que ela pode ser a virada de página de sair desses dois populistas que são a mesma crise com sinal trocado, um querendo revanche com o outro, brigando, justificando todo o ódio e nós pagando o pato, né? Eles brigam e quem é nocauteado é o povo. Quer resposta mais sincera? Falou mesmo, falou que entrega. Beleza, ministro. Ultra candidato, ele não é candidato, é ultra super plus candidato. Ministro, o Amoedo falou recentemente que, no caso de uma eventual candidatura de um candidato aí de centro, que ele pudesse ficar apenas 4 anos e não tentasse a reeleição, né? Uma espécie, vamos dizer assim, de um governo de transição. Você apoia essa ideia, não? Eu acho que isso daí passa pela reforma política, que tem que discutir isso.
Outro dia, conversando com o Fernando Henrique, ele falou que ele se arrepende de ter usado tanto a energia dele para aprovar a emenda que dava direito à reeleição. Os que debatem isso falam, 4 anos é pouco. O outro fala, não, mas é que o cara fica 4 pensando nas próximas eleições e nunca pensa nas próximas gerações. Normalmente, o segundo governo é pensando já em como sobreviver àquele apego de poder. Eu gosto da ideia, mas eu acho que tem outros elementos nessa história aí. Eu acho que numa reforma política a gente tem que revisitar essa maneira de quem está na presidência conviver com esse Congresso, essa democracia de coaptação, né? Eu me lembro, na época do Lula 1, ele fez um escândalo de corrupção enorme, porque a lógica do Zé Dirceu era, vamos dar uma mesada para cada um, que daí eles votam os nossos projetos, era o mensalão. Quando a casa caiu, ele falou, bom, então vamos deixá-los vir para dentro do governo, e a gente dando um naco para eles e fechando os olhos, a gente também faz o pé de meia e eles também. A democracia é o governo de coaptação. E eles usaram um mantra, né? Estamos fazendo isso pela governabilidade. E isso perdurou até o Temer, o final do Temer. Aí vem o Bolsonaro e fala, olha, é a nova política. O Congresso só tem porcaria, eu vou administrar sozinho. Não funciona, e agora ele está coaptado pelo lado oposto. Agora quem coaptou o governo foi o Centrão. Está muito claro que essa fórmula está esgotada. E eu acho que entre as discussões da reforma política, que passa por sistema distrital, para você controlar melhor o teu representante, passa por manter o fim da coligação nas proporcionais, para você poder entender melhor em quem que você está votando. Às vezes você está votando em Antônio, está elegendo José, né, nessa lógica que está hoje. Você tem que ter mais certeza do seu voto. E acho que a questão de modelo de governo, se nós vamos continuar com esse presidencialismo de data marcada, talvez colocar algumas válvulas típicas do parlamentarismo. Você vê que hoje tem um número enorme de pessoas falando assim, qual é o crime do Bolsonaro para a gente fazer impeachment? Tem que ter um crime. Então, na época da Dilma, o crime foi uma pedalada. Na época do Collor, foi uma elba. Procure-se um crime para eu poder sair dessa lógica política do absurdo. Senão eu vou ter que conviver com essa pessoa 4 anos, sendo que ela demonstra que ela não tem condição de administrar. Você tem no parlamentarismo o voto de desconfiança, que volta todo mundo para a urna, o presidente e os deputados todos, porque é uma válvula de você chegar e falar, esgotei a competência desse Congresso e desse presidente e vamos partir para as eleições. Não precisa falar de crime. É uma maneira mais evoluída de você entender as crises democráticas dessa modalidade. Então, acho que essa contribuição do Amoedo sobre, nesta reforma, discutir tempo, eu acho que ela é cabível e eu acho que tem quem defenda 4 anos e ele tem que explicar. Tem gente que defende 4 mais 4, tem gente que defende 5 anos sem reeleição, tem gente que defende unificação das eleições de vereador a presidente da República, para não ter uma a cada 2 anos, tem gente que defende que não, tem que deixar a cidade debater separado da outra, senão a outra engole a cidade. É um debate muito rico, mas acho que essa colaboração dele é boa, sim, é pertinente. Que a reeleição, a gente está vendo aí vários presidentes, eu acho que o último golpe de reeleição foi o da Dilma, em 2014, ela congelou as tarifas, ela quebrou a Petrobras, ela plantou uma inflação absurda para 2015 e o povo se viu, ela ficou sem chão. E agora nós vamos assistir essa de 2022 e vamos ver qual vai ser o golpe que vai ser dado em nome dessas eleições pelo atual governo. Ministro Mandetta, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Foi uma honra para a gente, uma honra para a audiência da Energia 97, poder contar com o senhor aqui. Eu vou deixar aí um espaço para o senhor encerrar, deixar uma palavra para quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo aqui no YouTube, no Facebook, ouvindo pela rádio. Ontem 4 mil pessoas morreram, 4 mil brasileiros morreram, um número horroroso, dramático. O que dá para deixar aí de mensagem para quem está nos ouvindo e acompanhando dia a dia esses números que não param de crescer, ministro? Primeira coisa vamos ter calma, não entra em polêmica. Se eu pudesse dar uma sugestão aí para o pessoal, principalmente o pessoal da minha idade, de 50 e poucos anos para cima, sai desses grupos de WhatsApp, porque vocês estão sendo
manipulados e intoxicados com muita fake news. O que funciona? Primeiro, lava as mãos. Eu não tenho álcool, lava as mãos. Sabão em barra. Não tem sabão, não tem problema. Passa água, esfrega bastante. 10, 12, 15 vezes por dia. Isso não custa dinheiro. Segunda coisa, usa máscara. Não é aquela máscara pendurada no nariz ou na orelha. Não estando comendo, bebendo alguma coisa, que naquele espaço você tem que comer e beber, usa máscara, porque é uma maneira que você tem, a não ser quando o espaço seja assim, olha, aqui tranquilo, estou num lugar, estou 4 metros, 10 metros, tudo bem, mas de uma maneira geral, use a máscara. Terceiro, não fica mais do que 2, 3 metros, evite ao máximo, eu sei que é difícil, desconecta o horário para ir para o trabalho, conversa com o patrão, organiza minimamente. Agora, lava as mãos e usa máscara, isso não custa dinheiro, isso é atitude. Tendo a oportunidade de vacinar, vacina. Leva sua mãe, leva sua avó, leva sua tia. Foram elas que nos levaram, quando nós éramos pequenos, para não termos poliomielite, para não termos difteria, uma série de doenças que matou ou deixou deficiente muitas pessoas da minha geração e de outras que vieram. Então está na hora de você cuidar, ter o cuidado. Jovem, você não é invencível, essa doença está enroscando. A ciência ainda tem muito para descobrir dessa doença, ainda está tateando, ela é muito nova. Não acredita em cantilena de milagre disso, milagre daquilo. O vírus está fazendo um estrago enquanto se discute, ele não quer saber se você é Lula, é Bolsonaro, se você gosta do Mandetta, não gosta, ele está pegando carona, se você é Palmeiras, se você é Corinthians, ele está largando um lastro enorme e tem muita gente querendo manipular. A verdade é essa, é uma doença grave. O que você pode fazer é isso, protege, está na hora de filho cuidar bem de pai e mãe, está na hora de quem vacinou ter responsabilidade para esperar 85% da população tomar 2 doses, que é só assim que a gente vai controlar. Isso vai demorar, isso vai passar do meio do ano, o governo não comprou as vacinas, por isso que está tendo necessidade de fechar as coisas, foi falta de programação, falta de cumprir o mínimo com o povo brasileiro. Então, se você tiver que ter raiva de alguém, tenha raiva de quem não comprou a vacina quando podia ter comprado, e a gente já estaria agora vacinando próximo de 75%, 80% da população. Então, obrigado aí da energia, obrigado vocês pelo carinho, pelo espaço, minha amada São Paulo, meu amado estado de São Paulo. Em breve eu quero ver se eu posso estar fisicamente com vocês. Por enquanto, fica aqui as minhas orações e meus sentimentos para todas as famílias que perderam as suas pessoas, e a minha total solidariedade e gratidão a você, médico, enfermeiro, agente comunitário, fisioterapeuta, que está na linha de frente dessa doença. Obrigado. A grande verdade.